Principais motivos para você não aumentar as vendas. Eu gosto de falar sobre isso. Não adianta eu ensinar as coisas que você tem que começar a fazer se você estiver cometendo muitos erros. Um dos principais pontos para você aumentar suas vendas é você parar de errar. E eu vou mostrar para você aqui onde você está errando. Principais motivos para você não aumentar as vendas. Motivo 1. Tentar vender pelas suas razões, ok? Tentar vender pelas suas razões. Se você está tentando vender pelas suas razões... Ô, Trícia, obrigado. Que para hidratar a minha voz... Beleza. Você tentar vender pelas suas razões, isso é um erro. Porque você não vai conseguir vender a quantidade. Vender pelas suas razões está errado. Por quê? O cliente compra pelas razões deles. Ok? O cliente compra pelas razões deles. Digamos que você tenha 5 grandes vantagens no seu produto ou no seu serviço, na sua opinião. Se não der tempo para falar as 5, você falar de 3, e se essas 3 não representarem o que o cliente quer ouvir, se ele quer as outras 2, você perdeu a venda. Então, a maior parte das pessoas, a maior parte dos alunos, quando entram nos meus treinamentos, logo de cara, nos meus treinamentos online completos, logo de cara eles percebem que eles não estão vendendo na quantidade que eles gostariam, é porque eles estão vendendo pelas razões deles. Então, eles estão falando alguns pontos que eles acreditam que são importantes, mas não são os pontos mais importantes na opinião do cliente. Então, se você não está abordando o que o seu cliente quer ouvir para comprar, você vai perder a venda. Anota aí o segundo ponto. Motivo número 2. Desvender. O que é desvender? Desvender representa você falar para o cliente, não falar para o cliente o que o cliente quer ouvir para comprar, e dessa forma você convence o cliente a não comprar com você. Quer ver? Já deve ter acontecido alguma vez de você saiu de casa para comprar um produto ou um serviço, tinha dinheiro para comprar, precisava do produto ou serviço, foi atendido por alguém, e ao ser atendido por alguém, essa pessoa, você desistiu de comprar, mesmo tendo um problema, uma necessidade, mesmo tendo dinheiro, mas quem atendeu você não gerou valor, não disse as coisas que você queria ouvir para comprar, ou a apresentação pareceu que ia complicar, que era mais complicado, ou a apresentação de venda da pessoa fez você acreditar que você não precisava daquilo, não mostrou importância para você, ou então a forma, ou então você chegou, que já aconteceu muito comigo, olá, tudo bem? Por favor, me explica sobre esse produto ou esse serviço. E a pessoa fala assim, R$150. Vou repetir, eu falo, me explica sobre esse produto ou sobre o seu serviço, como é que funciona? A pessoa lá, como vai, é R$500. Porra, eu não perguntei o preço, eu perguntei o valor, né? Eu perguntei como funciona, quais as vantagens. E a pessoa só me respondeu o preço. Então, motivo número 2 é desvender. O que é desvender? É você convencer o cliente a não comprar com você. O primeiro erro foi não vender pelas suas razões. Você tem que descobrir quais são as razões de compra do cliente. Número 2, não desvender. É muito parecido com a número 1. A não desvender é você não falar o que o cliente quer ouvir. O motivo número 3.
não pesquisar o que o cliente quer ouvir. Talvez um dos principais pontos fortes dos meus treinamentos seja você aprender a pesquisar com o cliente o que o cliente quer ouvir para comprar. Cara, por isso que o pessoal brinca, me chama de bruxo, me chama de feiticeiro, que a venda aumenta rápido. Por quê? Porque você para de falar besteira, você para de cometer erros. A maior parte das pessoas que não está vendendo tanto quanto gostaria, pensa que o problema é o produto, o problema é o serviço, o problema é o ponto, o problema é a própria pessoa, o problema é você, o problema é o cliente, o problema é o preço. Mas o problema não normalmente o problema não é nada disso. Normalmente o problema é que você não está fazendo da forma certa, você está usando um método errado, onde você está desvendendo. Se já aconteceu de você você atender alguém, a pessoa deu todo o sinal que ia comprar, demonstrou maior interesse, aí você apresentou lá o seu produto, o seu serviço, e no final a pessoa fala, ok, olha só, eu estou só pesquisando, eu volto aqui depois, ou então, eu tenho que falar com meu marido, eu tenho que falar com a minha mulher, tenho que falar com o meu sócio, ou eu tenho que falar com alguém, ou eu volto depois, eu vou pensar um pouquinho, aí não compra, você fala, caramba, o que está acontecendo? A pessoa deu todo o sinal que ia comprar comigo, por que ela não comprou? E por que isso acontece? Isso acontece, você não comprou com essa pessoa porque ela desvendeu para você. E da mesma forma acontece com você. Se você faz uma apresentação de venda baseado nas suas razões, se você usa um método errado, se você não gera valor para o cliente desvende, você desvende para o seu cliente. Você convence o seu cliente a não comprar com você, porque você falou errado. Ou você falou muito, ou você falou pouco. Ou você não falou o que é importante para ele. É muito engraçado, é por isso que as pessoas me chamam de bruxo, de feiticeiro, porque parece mágica. As pessoas falam, mas Sérgio, eu não estou entendendo. Como é que aconteceu? Eu trabalho pra caramba. E de repente aprendi alguma coisinha com você, minha venda duplicou. É porque, na verdade, não importa o produto. Não importa o serviço. Quando você entende o cliente, porque é o cliente que toma a decisão de compra. Quando você consegue entender o que o cliente quer ouvir para comprar com você, e você adapta toda a sua apresentação de vendas para se encaixar exatamente no que o cliente quer ouvir, você vai conseguir gerar valor para ele e o cliente vai querer comprar com você. O importante é a gente acreditar no que fazemos. Porém, se só acreditar e não tiver o método certo, não vai dar certo. Uma pessoa que não sabe nadar, se jogar no mar e tentar aprender sozinho, a chance é se afogar. Né? Se tentar fazer um bolo sozinho sem aprender a receita, a tendência é que não vai conseguir. A grande sacada é você ter o método certo. Eu já citei alguns, vou citar outros. Quais são os principais motivos para você não aumentar as suas vendas? Vamos lá. Número 1, você vender pelas suas razões. Número 2, você ficar desvendendo. Você ficar convencendo o cliente a não comprar com você. Número 3, você não pesquisar o que o cliente quer ouvir para você. Por exemplo, tanto no Script Secretos quanto no VT7, eu ensino algumas pesquisas para você ligar para o cliente e perguntar quem comprou, quais foram os motivadores de compra para o cliente querer comprar com você e quais foram os inibidores de compra. Que você liga para quem não comprou e identifica quais foram as principais razões para ele não comprar com você. Uma outra diferença. No Script Secretos, eu ensino como fazer. No VT7, eu ensino como fazer
tiro dúvidas, ensino as perguntas, pego algumas perguntas, os alunos postam as respostas e eu faço comentários. No VT7 é uma mentoria, eu aprofundo tudo, ok? Quando você pergunta o que os clientes mais gostaram, menos gostaram e várias outras perguntas, você descobre quais são os motivadores de compra. Quando você descobre quais são os motivos que o cliente deu para comprar com você, e você pergunta para muitas pessoas, você descobre quais são os motivadores do seu mercado, né? Do seu cliente ideal. E você passa, a partir daquele momento, a repetir para todo mundo, todas as novas negociações, quais foram os motivos de compra dele. Aí você descobre, você começa a entrar na mente do cliente. Lembra que um principal motivo que eu falei a você não vender, os principais motivos para o cliente, para você não aumentar suas vendas? Número 1, você vender pelas suas razões, não pela do cliente, e você ficar desvendendo. Com essas perguntas, você começa a descobrir o que o cliente quer ouvir para comprar com você. Você para de vender pelas suas razões. E aí você repete, a partir daquele momento, os motivadores que mais se repetiram nas ligações que você fez. E aí tem algumas perguntas para você fazer para quem não comprou com você. Quem não comprou também fica forte, é importante, porque quem não comprou com você quer dizer que os motivadores foram muito mais fortes do que os seus argumentos. E aí quando você descobre quais são os motivadores de compra, quando você descobre quais foram os inibidores de compra do seu cliente e você percebe que os inibidores que mais se repetiram, essas são as maiores objeções para o seu cliente comprar com você. E dessa forma, você fica presente, você descobre e aí você cria argumentos para eliminar essas objeções. Aí você faz testes até que você descobre quais são como eliminar antecipadamente essas objeções de compra antes que elas se instalem na mente do cliente. Ok? Anota aí, quarto motivo para o cliente não comprar, para você não aumentar suas vendas. O quarto motivo é chegar na hora do fechamento sem eliminar as objeções. Porque se você vai fazendo a sua apresentação de venda, você vai falando, e chegar na hora do fechamento, você vai pensar, você está pensando até que o cliente está conectado, mas você está falando, o cliente está assim, caramba, eu não vou comprar por causa disso, não vou comprar, não gostei por causa disso, não gostei por causa disso. E aí chega no fechamento, o cliente verbaliza o que ele já estava pensando. Então a maior parte das pessoas perde venda porque não eliminou antecipadamente. E se não eliminou antecipadamente, o cliente não vai querer comprar com você. Eu ensino os meus alunos como eliminar as objeções antes que elas se instalem na mente do cliente. Então, se você não... Tem gente que fala para mim, doutor Vênus, preciso da sua ajuda. Até nas lives aqui as pessoas falam, Sérgio, eu vendo muito bem. Eu sei vender. Eu falo direitinho. Eu sei o que fazer. Eu só não estou vendendo. O que está acontecendo? Eu falo, porra, tu não sabe vender porra nenhuma. Você só pode ter a certeza que está vendendo muito se você estiver vendendo muito. A venda é resultado, não é mágica. É o método certo. Se você acha que vende bem e não consegue vender, você está errado, você está cometendo o primeiro erro. Você está vendendo pelas suas razões e você não sabe. Erro número 2, você está desvendendo e você não sabe. Erro número 3, você não pesquisou o que o cliente está querendo ouvir. E erro número 4, você está chegando na hora do fechamento sem eliminar as objeções. Então você não sabe vender não, cara. A sua opinião não serve nada. A minha opinião, do Sérgio, do Dr. Vênus, sobre os meus produtos, não serve para nada. Ou melhor, serve para me motivar, porque eu sei o resultado que os meus alunos estão aqui de graça. Eu não pedi ninguém para vir aqui dar depoimento, não. A galera vem porque fica tão feliz que quer ajudar.
A grande diferença do método que eu ensino é... Vamos lá, a maior parte dos treinamentos que existem no mercado existem para ensinar você a vender produtos ou serviços. Nossa, eu esqueci de trazer água aqui. Ana! Deixa eu pedir ajuda ali. A maior parte dos treinamentos que existem ensina em você vender o seu produto ou o seu serviço. Porém, não adianta nada montar um script para vender o seu produto, o seu serviço, se o cliente não sabe desse script, porque o cliente compra pelas razões deles e não pelas suas. O que eu faço, o que eu ensino que gera muito resultado, eu não ensino você vender o seu produto e o seu serviço. Porque isso você é o maior especialista do que eu no seu produto e o seu serviço. Embora eu tenha feito consultoria para dezenas ou já centenas de empresas de segmentos diferentes, eu não vou ensinar você a vender o seu produto ou o seu serviço. Olha que sacada legal. O que eu aprendi, o que eu desenvolvi, o método que eu desenvolvi em toda a minha vida é o seguinte: eu vou ensinar você a entender quem é o cliente com mais chance de compra com você, o que você tem que falar para ele querer comprar com você, que representa você entender o que ele quer ouvir para tomar decisão de compra com você. Quando você entende o que o cliente quer ouvir para tomar decisão de compra e você adapta a sua apresentação para o que o cliente quer ouvir, o cliente fica querendo comprar. Em todas as consultorias que eu faço, seja para empresas que fazem atendimento pessoal, seja para empresas que vendem pelo telefone, eu sempre crio nessas consultorias scripts de vendas e eu ligo lá na frente, ou eu abordo na frente da empresa, lá dentro da empresa. Eu faço a validação dos scripts que eu criei e eu atendo o cliente lá, na frente de todo mundo, para validar os scripts, né? E eu geralmente vendo, sem saber nada do produto ou do serviço. Claro, com o responsável técnico do meu lado. Ele está lá do meu lado, olhando. Se o cliente fizer alguma pergunta técnica, ele está lá preparado para responder. Mas eu sempre vendo, sem conhecer nada. Aí os empresários ficam assim: mas cara, como é que você fez essa venda se você não conhece o produto ou serviço? Falei, porque não importa o produto ou serviço. Eu vendo em todas essas empresas porque eu entendo de cliente. Eu consigo imaginar o que o cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra. E aí eu faço perguntas sobre o problema dele, eu aprofundo o problema dele, eu me conecto com o problema dele. Eu faço ele perceber que o problema dele está incomodando muito a vida dele. E isso faz o cliente querer comprar. Eu elimino as objeções de compra e a maioria das vezes o cliente compra sem saber detalhe de produto ou serviço. Então, Aguinaldo, eu já fiz consultoria para 2 escritórios de advocacia que aumentaram muito as suas vendas. Entendendo o que o cliente quer ouvir. Isso vale tanto para atrair clientes, quanto vale para você converter quem você está falando. Ok? Isso vale para qualquer segmento que está aqui. E aí tem um aluno, o Leandro, que ele disse para a gente numa aula ao vivo: Ô doutor Vendas, o Leandro é arquiteto e tem uma marcenaria. Ele falou na aula ao vivo para mim: doutor Vendas, quando eu vi uma live sua, um vídeo seu, eu pensei que você era mais um dos picaretas da internet. Eu pensei que você era fake news, porque você falava esse negócio que é fácil dobrar as vendas, é fácil aumentar as vendas. E eu falei, porra, o Leandro me contou depois, num vídeo que ele mandou pra gente. O pai tinha marcenaria e ele sempre trabalhou, quando criança, acompanhava o pai. E depois, o Leandro assumiu essa marcenaria. Pelo que eu entendi, o Leandro, ele trabalha na marcenaria há 25 anos. Ele deve ter uns 40 anos, então o Leandro trabalha lá desde adolescente. E aí, quando ele assistiu eu falar nos meus vídeos que é possível dobrar a venda, ele falou, pô, esse doutor Venda é picareta. Como é que pode? Se eu trabalho há 25 anos na marcenaria, se eu me formei em arquiteto,
E, cara, a gente já tem um resultado. Como é que pode vir o doutor Vendas, que não é arquiteto, que não é marceneiro, que não conhece o meu negócio? E como é que ele vai dizer como é que eu vou dobrar as vendas? Esse cara é picareta, esse cara é mentiroso. Ele falou isso numa aula. E aí, mas ele continuou assistindo, ele ficou curioso. E aí, até que eu falei alguma coisa, e ele se inscreveu no Venda Turbinada VT7, no meu treinamento. E, com 17 dias de treinamento, ele triplicou as vendas. 17, porque o treinamento começou no dia 13 de julho, no meio do mês. Aí, quando chegou no dia 31 de julho, ele puxou lá o faturamento dele, um relatório, ele tinha vendido 3 vezes, o triplo do que ele vendeu no mês de junho. Então, com 17 dias de aula, ele triplicou. Ele falou isso numa aula ao vivo. Cara, eu pensei que você era picareta. Mas, porra, funciona o teu método. Como é que você conseguiu isso se você não é arquiteto? Se você não trabalha com marcenaria? Eu expliquei para ele que essa é a grande sacada do meu treinamento. Por exemplo, o Gustavo que está aqui, o Gustavo bateu recorde de venda. O Gustavo também triplicou, não foi, Gustavo, as suas vendas? Você gravou um depoimento que eu não vi ainda, mas a minha equipe disse que você disse que triplicou as vendas. É porque não... E o Gustavo trabalhava com produtos de beleza. E foi até interessante. Com o Gustavo começou a postar vídeos, meus alunos começam a postar vídeos na internet baseado no método, e o vídeo dele estava tão bom que ele foi convidado por uma empresa para ir trabalhar. Ele conseguiu um novo emprego, ganhando o dobro por causa do método VT7. Ok? Então, porque o método funciona, eu garanto. Tem outras formas. Se utilizar o meu método e fizer direitinho, eu garanto que dá resultado. Aí, mas o aluno, posso fazer diferente? Eu falo, pode. Vai dar resultado? Não. Ou melhor, eu não sei. Eu garanto o jeito que eu ensinei.